Começando pelos pincéis, certo? Então tem esse pincel, é o pincel chato, tamanho 0. Ele é bom para cobrir grandes áreas, certo? Vou colocar ele em detalhe para vocês visualizarem melhor. Esse daqui é um pincel roliço, tamanho 0. Ele vai servir para a grande maioria dos usos que vocês vão precisar. E um pincel mais para detalhamento, que é o pincel 000, certo? O mais fino possível. No caso de miniaturas menores, eu termino por usar apenas ele, como é o caso das miniaturas de Zumbi 15, que são bem pequenas, mas é um pincel de uso geral. No Brasil não existem tintas para miniaturas profissionais, então eu vou tentar aqui usar aquelas que vão ser mais fáceis de utilizar. As primeiras tintas que eu comecei a usar foram as tintas acrílicas. Na verdade, essas aqui eu já usava mesmo em conjunto com algumas tintas profissionais, quando eu praticava modelismo. Elas têm de vários tamanhos, vários fabricantes. Aquelas que você vai usar mais, como a branca, é bom você ter uma bisnaga maior. Quando eu vou usar elas, eu diluo com um pouquinho de verniz fosco. Outras tintas que eu usei que também deram muito certo foi essa tinta decorativa acrílica. Me deu um bom resultado. Ela não é tão espessa quanto a tinta em bisnaga, mas ela também é bastante espessa, então no caso eu diluí ela. Como ela é bem fosca, eu optei por diluir ela com um pouco de verniz acrílico brilhante. Deu muito certo. Agora a tinta que me deu melhor resultado, sem necessidade de diluição, foi a tinta acrílica fosca, nesses potinhos pequenos, certo? Ela me deu excelentes resultados. E de todas as tintas foi a que foi melhor para poder fazer o wash, a tinta da aguada, que depois eu mostro como faz, certo? Então basicamente com esses 3 tipos de tintas, com essas três tintas diferentes, essas 3 variedades, eu vou seguir pintando minhas miniaturas. Palheta de pintura, no caso eu tenho essa daqui que já está sambada, já está suja, certo? Mas uma palheta, ela serve para a vida toda, não precisa ficar comprando de bolo não. Vai lhe ajudar bastante, é essencial você ter um primer, certo? No caso, eu uso esse primer aqui, automotivo, certo? Da Colorgen, tá? Deixa eu ver se eu consigo foco nele. Pronto. Primer da Colorgen. Ele trabalha muito bem. Para que serve o primer? Para ajudar a fixar a tinta na miniatura. Antes de começar a pintar, aplica-se primer. Para aplicar o primer existem algumas regrinhas, alguns procedimentos a serem feitos. Além disso, é interessante você ter sempre estiletes para preparar as miniaturas, para tirar rebarba, para pegar detalhes ou mesmo para alterar. Eu recomendo ter sempre um estilete fino para áreas pequenas, um estilete grosso para uso geral e, se possível, tem um estilete de precisão. Esse estilete é um pouco mais caro, mas ele tem bons resultados. Se você puder ter os 3, ótimo. Se só puder ter um, opte pelo estilete fino.
E naturalmente é sempre bom ter lâminas. Eu tenho essa pinça que eu comprei numa loja de material para dentista. É uma pinça longa, dá uma pegada muito boa, uma pinça de altíssima qualidade. Mas também existem pinças mais baratas que você pode utilizar, como essa daqui, que tem para vender em loja de material de artesanato, certo? Eu só não recomendo nunca usar pinça de pinça cosmética, aquelas que vendem em farmácia, que elas não vão lhe ajudar para muita coisa não. Tem essa pinça aqui também, que ela é feita para pegar selos, mas que ela também é muito boa para pegar decalque, né? Quando você trabalhar com decalques para miniaturas. Outra coisa que é importante se ter são alicates. No caso, eu tenho esse alicate bico fino, eu tenho esse alicate com um bico roliço, certo? É interessante ter um alicate de corte? Não acho, tá? Porque muitas vezes ele não corta tão bem assim. E por fim, verniz. Interessante usar o acrílico fosco e o acrílico brilhante, certo? Eles vão ser usados para coisas diferentes, em etapas diferentes, em momentos diferentes, certo? Então é importante ter os dois.